Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Nessas duas primeiras décadas do século, uma discussão sobre os preconceitos embutidos na linguagem se fortaleceu entre os movimentos LGBTQIA+. A pauta passou a integrar a lista dos temas mais fundamentais no debate sobre a inclusão dessas pessoas e o combate à intolerância. Para falantes da língua portuguesa, um idioma marcado pela separação de gênero, os desafios são ainda maiores e até mesmo mais explícitos. Atualmente, é consenso que praticar a comunicação não binária, com mais possibilidades além de feminino e masculino, passa necessariamente por um processo de reflexão. Mais do que uma simples substituição de pronomes e artigos, a mudança prevê que sejam pensadas novas formas de expressão. E buscando refletir sobre inclusão e diversidade de gênero, está de volta ao Papo no Auge o professor Dr. Irã Melo, docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele, professor Irã, já esteve em nosso programa na primeira temporada, episódio 27. À época, o professor Irã falou sobre gênero, sexualidade e teoria queer, sendo este o episódio mais ouvido do Papo no Auge. Uma breve descrição de seu currículo: o professor Irã é doutor em Linguística pela USP, pesquisador na interface entre gênero, sexualidade, linguagem e decolonialidade no interior dos estudos críticos e queer do discurso, é professor de análise crítica do discurso e linguística queer na Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais, o NUQueer, e diretor do Observatório Brasileiro de Linguagem Inclusiva de Gênero. Integra a Rede Internacional Discurso e Gênero, Violência e Resistência da Associação de Estudos sobre Discurso e Sociedade e é membro da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso. Além disso, atua como consultor especializado em escrita e educação inclusiva de gênero em diferentes instituições. Um grande nome, um grande docente, uma grande voz, e seja muito bem-vindo outra vez, meu amigo Irã, bom revê-lo. E como primeira pergunta, nos últimos anos a mobilização da comunidade LGBTQIA+, tem avançado cada vez mais no âmbito dos direitos civis, o casamento entre pessoas do mesmo gênero e o direito ao nome social por pessoas trans são algumas das conquistas da comunidade. Dito isso, por que é importante discutir inclusão sob a perspectiva da linguagem? Mais uma vez, bem-vindo ao Papo no Auge. Obrigado, Saulo, por estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal. Na verdade, quando a gente pensa em utilização de uma linguagem que auxilia as pessoas para que elas tenham visibilidade e representatividade, a gente está falando de um gesto muito importante politicamente, que é o direito linguístico, o direito às pessoas a se constituírem como sujeitos por meio da sua língua, da linguagem. Isso, por exemplo, a gente percebe quando a gente constrói políticas como, por exemplo, a valorização de línguas, do ensino de línguas, do aprendizado e ensino de línguas nas escolas, quando a gente empreende políticas que vão ajudar as pessoas com deficiência, como, por exemplo, as pessoas surdas, a terem cada vez mais o direito de acesso à comunicação com as outras pessoas por meio da língua brasileira de sinais, no caso do nosso país, ou, por exemplo, as pessoas cegas, as pessoas que têm baixa visão, com deficiência visual, a terem o direito de cada vez mais dialogarem com as pessoas por meio do exercício de audiodescrição. O que a gente está falando de direito linguístico, quando se refere às pessoas que são consideradas dissidentes de gênero e sexualidade, principalmente as pessoas trans, é um exercício político de propiciar que as pessoas tenham, de alguma forma, referência
dentro da língua, dentro dos sistemas linguísticos, porque a nossa língua marca gênero, mas nós temos uma limitação de marcação de gênero do ponto de vista gramatical para a representação das pessoas. As pessoas que não se veem como homens ou mulheres, pessoas que são chamadas não binárias, e aí tem um leque de possibilidades também de serem pessoas não binárias, essas pessoas elas não conseguem se identificar dentro de uma estrutura linguística como a do português brasileiro, porque essa estrutura é convencionalmente dirigida às pessoas binárias, aquelas que se enquadram no gênero masculino e feminino. E aí, quando a gente pensa que a gente avança com algumas mudanças sociais, com algumas mudanças nos direitos das populações dissidentes, da população LGBTQIA+, no Brasil, a gente precisa incluir cada vez mais um exercício de linguagem que converse, que interaja com as pessoas dissidentes de gênero, sobretudo pessoas trans não binárias, para que elas se sintam valorizadas, incluídas e não sofram ainda mais do que já sofrem no seu dia a dia. O Brasil é um país com o maior número de homicídios a pessoas trans, né? Os dados que revelam isso são dados conferidos por entidades internacionais, é, portanto, o país mais transfóbico letalmente, e não dá mais para que a gente assuma esse ranking sem exercitar gestos glotopolíticos, que a gente é assim que a gente chama geralmente quando a gente está pensando nos direitos políticos linguísticos dentro de um estudo sobre as línguas, portanto, gestos glotopolíticos que auxiliem as pessoas a ganharem seus reconhecimentos como sujeitos, como indivíduos. Quer dizer, é parte de todo o processo de mudança na estrutura de como as pessoas conseguem viver numa cidade como a nossa, é parte de um desenvolvimento de mudanças para as pessoas LGBTQIA+, esse gesto de transformação para a sensibilidade com a linguagem, porque assim a gente inclui as pessoas e torna a nossa língua e a maneira como a gente se comunica mais acessível, também do ponto de vista de gênero, além das outras preocupações que a gente já tem. Muito bom, meu amigo. Obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Obrigado por ceder a sua potente voz aqui para o nosso programa. E pegando o gancho da tua fala, professor Irã, para ficar patente o conceito, o que é que seria a linguagem inclusiva e a linguagem não binária? O que é que elas pleiteiam frente à língua padrão da língua portuguesa, institucionalizada pela gramática normativa e por órgãos de controle da língua pátria? A gente tem chamado de linguagem inclusiva de gênero todas as práticas que vão pensar para além daquilo que nas línguas, e eu vou tomar o português como exemplo, ações, exercícios que envolvem uma democratização de representatividade dos gêneros. Antes disso, eu vou dizer, lembrar, na verdade, que a gente tem uma estrutura sociocultural que se organiza na divisão dos gêneros por meio de um binário, masculino e feminino, homem e mulher, mais algumas línguas, como é o caso do português, além de te propiciar essa dupla designação masculino e feminino por meio das palavras, por meio do gênero gramatical que possibilita a representação do gênero social. Em geral, quando línguas como a nossa se reportam a grupos heterogêneos de pessoas, tendem a uniformizar esses grupos no masculino gramatical. Isso acontece porque a organização histórica de línguas neolatinas, né, o português é uma língua neolatina, se dá por causa de uma construção interna na língua, de uma construção gramatical que revela muito a própria estrutura do povo que vai construindo a sua língua. Esse povo, essa história de construção da língua é masculinista e a maneira como a gente vai organizando a língua para dar conta de grupos heterogêneos
vai se inspirando no formato que a gente tem na língua que coincide com aquele que a gente escolhe para ser voltada para o masculino. Então, por exemplo, a gente diz eles estão presentes no evento. Quando a gente está falando de homens, mulheres, a gente diz os professores participaram da conferência, quando a gente está falando de homens e mulheres, etc. E tal. Uma linguagem inclusiva é aquela que propicia a gente mostrar que na tessitura da língua existem pessoas que se identificam para além do masculino. Ainda que o masculino ele seja tido como masculino, como uma forma generalista, né? Ou o masculino é também chamado de universal ou não marcado. A gente lê dessa forma, porque quando a gente diz eles, a gente compreende todas as pessoas. Incluir outros modos, como, por exemplo, dizer eles e elas, tem sido um exercício de alguns anos de mulheres feministas, desde os anos 70, na verdade, em países como o nosso, para poder propiciar essa marcação de outro gênero e dizer, olha, existem pessoas além do homem, além do masculino ali, né? Muitas pessoas acham estranho, mas esse é um exercício, essa é uma prática comum a várias pessoas que veem sua identidade como que veem que sua identidade é alijada socialmente, como é o caso das mulheres, e portanto tem pouco prestígio social, representatividade, poder material, né? Ao longo do tempo, isso foi se ampliando para a gente pensar também como é que a gente resolve essa inclusão por meio de outros formatos que deem conta para além do binário masculino e feminino, e aí surgem novos modos que são chamados mecanismos não binários, que já temos na língua, mas algumas pessoas aproveitam para incrementar. E como um direito de falantes que usam a língua propiciam novas maneiras, neologias, palavras novas para poder construir um vocabulário que auxilie também as pessoas que não se enquadram num formato, na díade, no binarismo homem-mulher, né? Isso tudo, que é toda essa possibilidade de fazer isso na língua, a gente chama de linguagem não binária. Desculpa, de linguagem inclusiva. A linguagem não binária seria uma maneira de, dentro das possibilidades da linguagem inclusiva, estabelecer uma quebra do binarismo, né? A gente também, algumas pessoas também chamam de linguagem neutra. Muitas vezes eu não uso o termo linguagem neutra, mesmo entendendo que a palavra neutra é muito usada no contexto de descrição das línguas, porque a linguagem neutra pode levar a crer que é uma possibilidade não posicionada, isenta, imparcial, quando na verdade, muito pelo contrário, né, o uso da linguagem não binária tem uma posição clara política de revelar outros modos de tratar as pessoas. E aí, mas de qualquer maneira, muitas pessoas, inclusive pessoas ativistas não binárias, usam o termo linguagem neutra. Também a gente ouve linguagem disruptiva, que significa que aquela maneira de uma linguagem não binária rompe com as normas, porque muitas vezes a gente já tem, como eu disse, modos no português, como, por exemplo, em vez de dizer os professores, a gente pode dizer os professores e as professoras, ou ainda pode dizer o corpo docente, se for a depender do texto, pode usar essa forma para tratar de professores e professoras, etc. A gente já tem isso na língua, mas muitas pessoas criam outros modos, né? Criam novos pronomes, criam outras maneiras. E isso é legítimo porque é parte da forma como as pessoas estão usando suas próprias línguas, né? No nosso caso, o português. Como há essa ruptura, a linguagem inclusiva, que envolve a linguagem não binária, que, por sua vez, é chamada também de linguagem neutra, tem essa característica de ser uma linguagem disruptiva. Então, esses nomezinhos são muito comuns. Além de um outro nome também bastante usado, que é neolinguagem, para também falar de uma disrupção que carrega neologias, neologismos, né? Como a gente aprende na escola desde muito cedo. Palavras novas que a gente cria para poder dar conta das nossas demandas. É muito importante a gente perceber que tudo isso, né? Desde uma concepção de uma linguagem inclusiva que envolve, de gênero, que envolve masculino e feminino, etc., são maneiras das pessoas expressarem suas demandas.
e nada mais justo, do ponto de vista dos usos linguísticos, do que considerar que o que nasce numa língua, o que emerge numa língua e faz as pessoas darem sentido ah, é legítimo no exercício constante de ser falante, de ser usuário e usuária dessa língua. Então não há nada, não há nenhum problema em que isso aconteça, né? A língua ela está a serviço das nossas demandas socioculturais o tempo todo. E por que há tanta gente contra a linguagem não binária, contra a linguagem inclusiva de gênero, professor Irã? Saulo, a gênero, a linguagem inclusiva de gênero é uma maneira de materializar uma democratização, uma valorização à diferença de gênero. Gênero é uma classificação fundamental à nossa vida. Quando, ao longo da história, determinadas culturas detêm a maneira como a gente generifica os nossos corpos, definindo que os nossos corpos eles são marcados dentro dessa organização binária masculino, feminino, né? Essa é uma forma de controle histórica sobre a maneira fundamental de classificar as pessoas. A gente, dentro de uma historiografia que olha para como se construiu a categoria gênero ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a gente chega num processo de colonização que ocorreu em territórios como o nosso durante a fase moderna da história, né, a modernidade, que a gente costuma chamar de expansão marítima, né, ou algumas pessoas chamam de grandes navegações. Naquela fase, alguns povos invadiram determinados territórios, a gente conhece muito isso de perto desde de criança na escola. O nosso território aqui foi um deles, e esses povos, que no nosso caso aqui, né, os povos ibéricos, né, Portugal, e no caso da América, né, também a Espanha, etc., trouxeram toda a sua gama cultural de olhar sobre as subjetividades, os corpos, as pessoas, os sujeitos. Essa história que vem ali em 1500, mais ou menos, para cá, no nosso caso, já é resultante da constituição desses povos desde o período clássico, que tem interferência na formação do seu povo, dentro da história, com um legado greco-latino. Se a gente voltar mais para a história, a gente vai ver que esse legado grego lá para trás, né, bem lá para trás, né, carrega uma visão de mundo e um imaginário sobre a realidade que é dualista. Tanto que a gente até hoje tem essas concepções dualistas. Por exemplo, a nossa moral é dualista, bem e mal. A nossa relação com o sagrado é dualista, né? Então a gente estabelece o sagrado e o profano. A nossa relação também com a estética é dualista, o assimétrico e o simétrico, o feio e o bonito. A gente não se dá conta de que tudo isso é um rastro histórico que vem desde a Grécia Antiga, passando por todo o movimento de constituição dos povos que chegam a gente aqui no processo de colonização. Não é diferente em relação aos corpos generificados. Tanto que as culturas que não foram dependentes desse legado colonial não têm a caracterização de gênero como a gente tem entre masculino e feminino. Então, gênero, homem e mulher, masculino e feminino, é resultado, a gente chama muitas vezes de uma história platonista, em referência a Platão mesmo. Platonista porque é diádica, né, uma visão binária. Então, muitos povos, por exemplo, como aqueles nativos que aqui estavam, e ainda estão alguns deles, quando, né, Portugal invade nosso território, né, traz uma concepção de gênero, de corpo, de subjetividade, para além do binário masculino e feminino. Então a gente vê que essa é uma história que a gente carrega localizada culturalmente, historicamente. Essa visão binária aí é uma visão que impõe uma norma de constituição dos nossos corpos. E aí a gente está dizendo que isso é uma maneira específica de pensar o gênero e não é universal, ela é localizada dentro da história. Quando algumas pessoas se alinham culturalmente cada vez mais com os valores da colonialidade, é o caso, por exemplo, de algumas religiões dominantes no mundo ocidental, né, a religião cristã, né, o judaísmo, etc., a gente vê que essas religiões,
os poderes ideológicos decorrentes dessas religiões, da relação de poder com o Estado, né, que é fruto muito dessa história de colonialidade na modernidade. Né? A gente lembra que o Estado absolutista vem dessa história com a construção colonial. A gente lembra que nessa relação de poder ideológico, de poder que vai dominar a nossa cultura, a gente tem um, uma, um, um trato com o gênero que vai se caracterizar como dominante e, portanto, tudo aquilo que vai romper, tudo aquilo que vai dizer não a esse trato, acaba sendo uma ameaça a essas ideologias. A linguagem não binária, ou linguagem inclusiva, é, de algum modo, uma ameaça a essas ideologias. E aí, por isso, muitas pessoas, sobretudo grupos conservadores vinculados a religiões ortodoxas e fundamentalistas aqui no Brasil, se opõem veementemente a essa linguagem. Por quê? Voltando ao que eu estava falando, é como se esses grupos se opusessem a um ideal de gênero que vai de encontro a uma matriz que está na raiz da sua construção cultural e ideológica. Então é como se estivesse dizendo não a tudo aquilo que fundamenta as teses de mundo que esses grupos têm. Mais pedagógico do que isso, impossível, né, meu amigo Irã? E esse não é um movimento que se dá apenas no Brasil, né? Como é que tem sido a mobilização pela inclusão da comunidade LGBTQIA+, por meio da linguagem para além de nossas fronteiras? Não se dá no Brasil. A gente tem, inclusive, anteriormente ao nosso país, um movimento político, uma movimentação política de países aqui hermanos no sul da América, a Argentina principalmente, é um país muito diligente nesse sentido. Nos Estados Unidos, a gente tem notícias de movimentos também nos Estados Unidos para utilização de uma linguagem inclusiva por meio de novos pronomes ou a utilização de pronomes que já existem de uma maneira reconfigurada, em países também como a Inglaterra, na França menos, mas também tem algum movimento parecido. Em países diferentes do nosso, sobretudo países de línguas distintas das nossas, a gente vê esse movimento muito mais acontecer de uma forma muito mais estabelecida, mais tempo e também de uma forma mais diluída entre as instituições. O Estado reconhece as possibilidades de flexibilizar mais comumente a linguagem nos textos oficiais. Não há tanta perseguição como há no Brasil em relação a essas formas ao serem debatidas publicamente, em todos os eventos praticamente em que a gente propõe um debate sobre uma linguagem inclusiva. Geralmente tem pessoas que denunciam essas falas e questionam a sua legitimidade. Em outros países isso acontece, mas acontece com menos peso, países, sobretudo, como Estados Unidos e países que já têm uma história mais larga e mais sistemática no movimento LGBTQIA+. E nos países de língua espanhola, principalmente, nos países da América do Sul, também o movimento já é anterior ao nosso, principalmente a Argentina, aqui, né, do nosso ladinho, porque existem movimentos sociais que são mais fortes dentro das instituições. A nossa história aqui no Brasil de constituição dos coletivos dos ativismos para os grupos dissidentes de gênero e sexualidade estão sempre muito ou apartados das instituições como a universidade, né, instituições como o próprio Estado, na legislação, ou seja, poucas pessoas dissidentes de gênero e sexualidade, pessoas LGBTs, ocupam assumidamente, quando são LGBTs, assumidamente ocupam cargos legislativos. É diferente do que acontece em outros países, como é o caso da Argentina. Então, a gente construiu uma história de movimento social LGBT muito à revelia do que acontece no interior das instituições. Quando a gente dialogou com as instituições ao longo dessa história dos ativismos LGBT aqui no Brasil, foi muito na relação de ongalização, como a gente chama, por meio das ONGs que se tornaram fortes a partir dos anos 80, por causa do advento do HIV/AIDS, né, que se tornou uma pandemia muito associada às pessoas LGBT. Né? No começo, inclusive, era chamada uma doença apenas de homens gays e de pessoas trans, principalmente homens gays. Né? Nessa época,
os ativismos LGBT que já tinham se construído aqui desde a década de 70 se aproximaram do Estado e políticas, sobretudo ali no período de democratização, com a nova Constituição e a formação do SUS, políticas de assistência às pessoas que eram dissidentes se tornaram mais comuns. Então, esse foi um mecanismo que começou a acontecer nos anos 80, se difundiu bastante nos anos 90, nos anos 2000 perde um pouco de força, mas vai acontecer uma aproximação maior com as instituições, principalmente com o Estado. Em outros países, como a Argentina e outros países da América do Sul, etc., na Espanha também, a Espanha de uma maneira muito forte, os ativismos se institucionalizaram mais num outro tempo, mais rapidamente, diferentemente do nosso. Então, desde os anos 70, por exemplo, desde os anos 80, ainda que em alguns desses países a gente tenha vivenciado, como é o caso de Portugal, etc., nos anos 70, uma tensão muito forte com governos ditatoriais. Bom, mas o fato é que essas outras regiões, esses outros países, com essa aproximação das instituições, e principalmente a universidade, assumindo cada vez mais uma prática política LGBTQIA+, favoreceu hoje, no século XXI, em 2022, uma prática de uso de uma linguagem inclusiva menos tensa e mais arraigada dentro das instituições. Então, a gente tem, por exemplo, universidades com orientação e diretrizes, como é o caso da Argentina, para escrita de uma linguagem inclusiva em seus textos acadêmicos, né? O caso, por exemplo, da Universidade de Mar del Plata e outras universidades, onde isso acontece. No Brasil, a gente está andando muito lentamente, porque agora, praticamente, que esse debate aconteceu. Só para você ter uma ideia, Saulo, os coletivos ativistas de pessoas não binárias são muito recentes no Brasil, né? De pessoas que se identificam como não binárias aqui, né? Nem há construído exatamente uma associação ou um movimento exatamente uno de pessoas não binárias ainda. Temos coletivos espaçados, e é algo de agora, do novo século, dos anos 2000, 2010, mais especificamente, né? Temos algo, avançamos nessa organização política há pouco tempo. Não estou querendo dizer que não existissem pessoas não binárias ou pessoas trans não binárias antes, mas que essa organização politicamente, sobretudo de aproximação das instituições, faz uma diferença em outros países, o que mostra que essa oficialização, por assim dizer, em países outros, diferentes do nosso, acontece de uma maneira mais fluida, não sem tensão, sem conflito e sem rechaço, mas de uma maneira mais fluida em países diferentes do nosso, como é o caso da Argentina e outros próximos aqui. Para sermos pragmáticos, professor Irã, né, aproveitando aí o que você disse na tua fala anterior, como é que a gente promove a inclusão por meio da linguagem da comunidade LGBTQIA+, quais ações devem ser colocadas em prática para mitigar o isolamento, a intolerância e o preconceito, como é que a academia pode se aproximar dessa comunidade, né? E quem deve puxar tais ações, professor Irã? Saulo, existem muitas frentes. Nós acreditamos muito, eu como integrante de uma comunidade de gênero, por ser um homem feminino e de uma comunidade de sexualidades, de orientação sexual dissidente, acreditamos que existem as políticas, as macropolíticas, aquelas que são empreendidas pelo Estado, principalmente, e aquelas que são empreendidas, no nosso caso aqui no Brasil, aconteceu muito pela mão da Justiça, pelo STF, que são resultantes da pressão popular, resultantes de movimentos sociais. Então, essas macropolíticas, né, que acontecem de uma maneira mais verticalizada e por exemplo, levam a gente a ter alguns direitos civis garantidos, né, levam a gente a ter, por exemplo, a criminalização de práticas de LGBTfobia, no nosso caso. Existem essas macropolíticas, mas existem também aquelas políticas da microfísica do nosso cotidiano e dos nossos eventos que são muito potentes e nas quais a gente acredita bastante, né? Ou seja, as fissuras que nós conseguimos fazer no nosso dia a dia por meio de práticas que são estruturais às nossas vivências. Na condição de professores, de professoras, mesmo quando nós estamos num sistema educacional em que a violência por ódio à diferença de gênero não é tratada expressamente nas diretrizes de educação no Brasil, né, o que a gente está vivendo agora com a BNCC, né, a BNCC retira
das orientações que leva a escola a combater as violências, expressamente a violência, que a gente chama de violência de gênero, né? Violência por razão ao ódio, à diferença de gênero. Então, as violências, elas são tratadas no documento da BNCC, mas não são discriminadas como violências por razão de gênero, violências por razão de raça, não tem mais isso. Quando a gente está vivendo esse momento de retirada de uma expressão de combate, de combate às violências, de compromisso com a escola, etc. e tal, em relação ao recrudescimento das nossas violências no país, a gente, mesmo assim, pode, nas nossas práticas do dia a dia, nas nossas atividades escolares de docência, nos nossos exercícios de pesquisa pela liberdade de cátedra em relação à universidade, quando somos docentes acadêmicos, no nosso trabalho de socialização das nossas pesquisas, na nossa produção do material didático, quando temos autonomia para isso, para fazer esse material didático circular, e hoje fazemos isso com muita mais facilidade com a web. Em todas essas práticas, a gente pode exercitar a inclusão a referências de pessoas que não são apenas reconhecidas como heterossexuais, homem, mulher, pessoas que são dissidentes de gênero e sexualidade. Como é que isso pode acontecer? Primeiro, mostrando que essas pessoas existem. Então, por exemplo, no material didático, colocando personagens e falando sobre a composição de famílias, organizações sociais, pessoas que estão ali como personagens, como atores daquilo que está sendo dito no material didático, que também sejam pessoas para além de homens e mulheres heterossexuais, né? Pessoas bissexuais, pansexuais, pessoas trans não binárias, pessoas de gênero fluido, enfim, etc. Ou seja, toda uma gama da realidade que existe, da realidade real que existe. Além dessa visibilidade, dessa representatividade, por mostrar as pessoas, trazerem essas pessoas para constituírem, né, os lugares de fala que a gente ocupa. Então, por exemplo, em eventos para tratar de diversos assuntos, como a educação acadêmica, né, a administração escolar, o combate a diversas violências que a gente tem, como, por exemplo, o racismo estrutural, né, o capacitismo, coisas parecidas, trazer pessoas que são dissidentes de gênero e sexualidade para falarem sobre sua experiência na dissidência, mas também para falarem sobre vários outros assuntos, ou seja, também ter essa representatividade, não só falar das pessoas, mas trazerem essas referências. Dar um exemplo aqui que a gente sempre usa em pesquisas como as que eu faço, né? Quantas pessoas que se identificam como travestis você conhece que estão aí produzindo algo na área de conhecimento que você pesquisa, por exemplo, e que não está na sua lista bibliográfica, né? A gente conhece muito pouco, não porque as pessoas não existam, porque elas não estejam produzindo, porque a gente não acessa essas pessoas em virtude da gente ter um cânone bibliográfico que, primeiro, muitas vezes nem é voltado para a nossa realidade brasileira, né? É uma evocação muito norte-global, e segundo, quando é voltado, seja para fora do Brasil ou para aqui mesmo, a gente tem uma visão cisnormativa, de não olhar para as possibilidades das pessoas que são não olhar para as possibilidades das pessoas que são trans, que rompem com as máximas da cisgeneridade. Não porque muitas vezes não saiba que existe a transgeneridade, não saiba que existe a dissidência de gênero, por exemplo, mas porque a gente não tem o hábito de evocar, de acessar materiais, de procurar a diferença humana. A gente vai lidando com os modelos de buscar a convenção, né? Então, quando a gente traz pessoas, quando a gente traz citações a essas pessoas, quando a gente pensa que toma como pressuposto que a realidade é muito mais diversa do que a gente está vivendo, inclusive na interação do nosso dia a dia, falando com as pessoas sem exatamente supor que elas são heterossexuais, que elas compreendem as normas de gênero, que elas podem ser pessoas também trans, perguntando como elas gostariam de ser tratadas, perguntando qual o nome delas, perguntando qual o pronome delas, às vezes, em algumas ocasiões, né? Com esses gestos de criar uma pressuposição da diversidade, da diferença, a gente tem uma micropolítica muito potente de quebra
das normas de gênero, né? Então, é estar aqui falando com as pessoas que nos ouvem e não imaginar que elas sejam que a gente está falando para um grupo homogêneo, que a gente está falando para um grupo heterogêneo em termos de classe, raça, corporeidade, gênero, sexualidade e outros marcadores da diferença, né? Então, é pressupor a diferença no nosso cotidiano, na nossa fala e nas nossas atitudes. Essa microfísica é muito poderosa, Saulo. Ela está presente, por exemplo, nas artes, quando a gente escreve algum romance, ou quando a gente escreve alguma música, quando a gente produz alguma peça de teatro e leva em consideração as diversas autorias que existem, dramaturgos, dramaturgas trans, quando a gente cria personagens de pessoas que podem estar na telenovela, nos romances, podem estar também no cinema, que não são apenas pessoas normativas de gênero, quando essas pessoas elas estão lá fora das caricaturas que elas são que são construídas e que aprisionam esses seus corpos, né? Ou seja, muitas vezes aqueles lugares da chacota, o lugar da piada, quando elas são potentes e protagonistas também. Veja, existe uma gama de possibilidades de expressar essas práticas de valorização à diferença. Esses exercícios da micropolítica, eles são tão poderosos quanto, ou até mais poderosos do que uma lei, por exemplo, ou uma jurisprudência que nos leva a garantir o direito a uma pessoa LGBTQIA+. A gente sabe que as leis estão aí para a nosso serviço, que as diretrizes estão aí para que a gente as tome como referências, mas para que elas aconteçam, é preciso de uma educação constante entre as pessoas. E essa educação acontece a miúde, acontece na prática da sala de aula, acontece no pedido de respeito às pessoas, acontece em tratar a travesti como ela, já que ela pede ser tratada como ela, acontece na não pressuposição das pessoas como sendo todas heterossexuais, acontece nesse movimento cotidiano da gente, em várias instâncias, no dia a dia profissional e nas relações interpessoais como um todo, da gente construir novos modos de interação que não sejam convencionais em termos de gênero e sexualidade. E chegamos ao fim deste pedagógico Papo no Auge, com a gente o professor doutor Irã Mello, pesquisador e docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador do NUQUEER, Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais e diretor do Observatório Brasileiro de Linguagem Inclusiva de Gênero. Um papo portentoso com um grande docente que falou sobre uma temática de extrema relevância. E eu sou muito grato a você, meu amigo Irã, por sua presença mais uma vez aqui no Papo no Auge. Eu que agradeço, Saulo. Me coloco à disposição, coloco o nosso grupo também à disposição de vocês, de todo mundo que precisar, para a gente estabelecer esse debate público cada vez mais, porque é pela emergência do debate público sobre gênero e sexualidade, entendendo os seus valores na diversidade e na diferença, que a gente avança como Estado, né? Então, podem acessar o nosso grupo. Eu queria deixar o contato do nosso grupo no Instagram, que é Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pelo perfil NUQUEER UFRPE. Se vocês precisarem da gente, e a gente, como universidade pública, que desenvolve pesquisa, trabalha com extensão e se preocupa com essas questões, estamos às ordens para poder conversar com vocês em qualquer lugar. Valeu, Irã, por ceder a sua voz aqui pra gente mais uma vez. E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, e na rádio da Universidade Federal de São Carlos, estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, avaliem o Papo no Auge nos agregadores de podcast. Isso é muito importante para que a gente continue escalando o nosso programa nessas plataformas. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Tem sugestão de pauta? Manda para o @Papo no Auge no Instagram. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!